Amém. Ou você já abriu a palavra em Lucas 19? Você vai acompanhar comigo a partir do versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. E compareceu então o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis que, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por sua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á. Mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Queridos, nós vamos estudar essa parábola e nós precisamos, de antemão, entender o que está por detrás dela. Sempre quando a gente ouve um escrito de Jesus, a pergunta do nosso coração deve ser: por que Jesus ele diz isso? Por que ele ensinou dessa forma? Qual foi a motivação que levou Jesus a falar essas coisas? Desde o início do estudo das parábolas, nós compreendemos que Jesus ele falava de forma um tanto enigmática, para que um bom entendedor ele viesse a entender. Quando nós estudamos as parábolas, nós temos também essa mesma proposta no coração: sermos inspirados pelo Espírito para entender a profundidade dos dizeres de Jesus. Jesus era o grande mestre no ensino e ele fazia muitas ilustrações, muitas chamadas abstrações. Ele pegava as coisas do dia a dia das pessoas, vamos pensar na natureza, ele pensava no que acontecia no mundo real e aplicava aquilo ali para o mundo espiritual. E em todas as parábolas nós percebemos isso, uma comparação, uma metáfora acerca de que vai ensinar uma verdade espiritual profunda. E qual seria a verdade espiritual profunda dessa parábola? Para a gente entender o que Jesus quer dizer, talvez você já ouviu essa parábola por alguns pregadores, você já estudou em casa. Se você é um grande estudioso, você deve ter analisado, o pastor trabalhou a última parábola no capítulo 18. Agora então ele vai trabalhar a próxima parábola no capítulo 19. Então eu em casa vou estudar. Quem fez isso aqui durante a semana? Estudou um pouquinho essa parábola das 10 minas, por já entender que o pastor seguiria nela. Se não fez, não tem problema, vamos estudar juntos aqui ela. Mas a verdade é o seguinte, que esta parábola ela tem um contexto. E o que está acontecendo por detrás dessas parábolas de Jesus, dessas palavras de Jesus? Você vai entender o seguinte. Capítulo 19, ele começa descrevendo acerca
do encontro de Zaqueu com Jesus. Não é? Quando ele, naquele sicômoro na árvore, ele vê Jesus passando e Jesus o convida para, inclusive, cear na casa dele. Ele desceu depressa, com muita alegria, recebe Jesus como seu Salvador. E ali, quando as pessoas estão arguindo, inclusive, a postura de Jesus, o receber, aliás, ele o receber Jesus em sua casa, ele fala que ele vai vender os seus bens, dar metade para os pobres, e vai, se aquele defraudar, aquele ao qual ele defraudou, ele vai restituir 4 vezes mais. E nesse contexto, queridos, de Jesus sendo recebido na casa de um pecador, Jesus mais uma vez ele trata acerca do reino. Porque a verdade de Jesus era uma verdade libertadora. Mas libertadora em que sentido? Os súditos do reino, vamos dizer os israelitas, eles pensavam que chegou o momento de Jesus ser aclamado rei, e aclamado rei como o rei libertador político de Israel, não como rei libertador de forma espiritual, celestial na vida das pessoas. É por essa razão que Jesus ele começa a dizer, quem pode ler para mim o primeiro versículo da parábola? O que diz aí no primeiro versículo da parábola? Quem pode ler em alto e bom som para nós aí? Primeiro versículo. O que diz lá? Ouvindo eles isso, essas coisas, lhes propôs uma parábola. Então, antes de adentrarmos na parábola, a gente tem que entender esse versículo que é a ponte. Esse versículo ele vai fazer uma ligação com o que Jesus está dizendo, com relação, inclusive, ao contexto posterior. Porque que nós temos 2 eventos que cercam essa parábola. Você vai entender comigo o seguinte. O primeiro evento é a história de Zaqueu. O pessoal está arguindo, inclusive, ele receber Jesus e Jesus ir até a casa dele. Né? E o segundo contexto é a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, analise comigo. Jesus estava em Jericó. Para ele chegar até Jerusalém, ele tinha que percorrer 27 quilômetros. Ele estava na última semana. Isso acontece num domingo, essa parábola aqui, esse encontro com essas pessoas. Jesus está indo para Jerusalém, está lá em Jericó. A semana chamada Semana da Páscoa, ela terminaria lá com a ressurreição de Jesus, mas com a morte dele na sexta-feira. Então, num contexto de Páscoa, aí Páscoa, o que vem em sua mente? Páscoa lembra a libertação dos judeus do jugo do Egito, da nação escravizadora. Aquele povo pensou, olha, está chegando o fim, Jesus está indo para Jerusalém, e nós queremos aclamá-lo rei, mas um rei libertador do domínio de Roma, do governo romano. E eles não entenderam até esse momento que a libertação que Jesus veio trazer era uma libertação do pecado, a libertação do jugo, a libertação da condenação, da maldição da lei, aonde aquele povo, ao recebê-lo como Salvador, eles teriam não só o perdão dos seus pecados, como teriam também acesso livre à presença do Senhor. Mas aí segue aquele cortejo, interessante isso, segue o cortejo. Então Jesus mesmo falando daquela parábola, aquelas pessoas que já estavam ouvindo Jesus dizer a parábola, eram aquelas que eu entendo terem saído da casa de Zaqueu. Não era um grupo muito pequeno, muito intenso, era um grupo pequeno. Mas o grupo foi, na verdade, aumentando, multidões foram surgindo ali, até chegar o ápice dele ser aclamado rei em Jerusalém, que nós conhecemos a história. Ele chega lá num domingo chamado por muitos como Domingo de Ramos, porque as pessoas ali em Jerusalém, elas cortam os ramos das oliveiras e ali cercam as ruas, embelezando as ruas, que o rei entraria, Jesus passaria por ali e seria aclamado um libertador político. Só que, na verdade, ele entra como um jumentinho, ele não entra como uma tropa de guerra. Ele não entra como uma cavalaria de força, ele entra como um ser humilde,
para mostrar que aquele povo estava o adorando. Hosana nas alturas, glórias e glórias sejam dadas ao Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Mas ao mesmo tempo que eles estavam já adorando o Senhor ali na entrada triunfal de Jerusalém, na próxima sexta-feira eles estariam dizendo: crucificam. Por que eles disseram lá na frente crucificam? É muito simples entender. Por que aqui atrás, no início da semana, eles estão adorando e conclamando Jesus como rei, e lá na frente eles estão dizendo aos romanos crucificam? Exatamente, queridos, porque eles caíram em si. E o que eles esperavam do Salvador, o Salvador político, eles não tiveram isso dele. Porque Jesus não veio para transformar o governo de Israel, simplesmente para trazer ali uma libertação do Império Romano. Jesus não veio ali para trazer ao coração daquele povo uma estabilidade financeira. Hoje nós estamos, inclusive, falando desse assunto, não é? Porque nós estamos hoje, inclusive, numa eleição que vai definir o futuro do nosso país, do nosso Brasil. E nós, às vezes, colocamos muito a nossa expectativa nos governos. E nós esquecemos que quem realmente rege toda a terra, não só a nossa nação brasileira, é o próprio Deus. Então, na verdade, o que está acontecendo ali é o seguinte: o povo está olhando para Jesus como um ser humano, olhando para Jesus como um rei, como um grande governador, seja lá qual for ele. E eles esquecem que o que está por detrás daquele governo é a soberania de Deus, que rege não só a nação de Israel, mas rege também as demais nações. Se tinha uma coisa que o israelita ele tinha como inverdade no coração, que eles criam de forma absurda, é pensar que Deus olhava só para a nação deles. Os israelitas, os judeus, eram, na verdade, extremamente ignorantes com relação à lei, não compreenderam a visão que teve lá o sinal de Jonas, né? Quando Jonas vai a Nínive, a capital da Síria, aquele lugar que era odiado pelos judeus, e Jesus ali estava presente quando ele mandou Jonas ir pregar o arrependimento àquela nação. Esse Jesus, o Rei da Glória, é o Jesus libertador de todas as nações. E agora eles estão pensando: vai vir um libertador para nós, um libertador de Israel. E Jesus ele entra num jumentinho em Jerusalém, já sabendo, porque inclusive o profeta Zacarias, lá no capítulo 9, ele já havia profetizado que Jesus entraria em Jerusalém em um jumentinho, de forma humilde, simplória, para revelar um governo que vai muito além do que o governo terreno, porque o governo de Jesus ele é um governo espiritual. O governo de Jesus é o governo que faz de mim e de você servos, filhos, discípulos, transformados. E ele assim muda o nosso coração, ele transforma a nossa caminhada. Aí ele vai tratar acerca de uma parábola de um rei nobre. Vamos agora entrar na parábola. Um rei nobre que sai para um outro governo, um outro lugar, para ganhar um poder maior e voltar para o seu lugar. O que passava na mente dos judeus ao ouvirem essas palavras de Jesus? Aqui há uma tipologia que alguns historiadores e comentaristas bíblicos eles entendem. Alguns até divergem, mas eu vejo que tem um pouco de fundamento isso aqui. Se você já ouviu falar de Herodes o Grande rei de Israel, quando ele faleceu, havia o filho dele, o Arquelau, que ele queria que esse filho continuasse a dinastia. Queria que fosse Arquelau o rei de Israel. Só que para Arquelau ser, na verdade, o rei de Israel, ele teria que ir lá em Roma, em César, para homologar o seu reinado sobre a nação de Israel. E esse tempo em que ele vai lá para conclamar a César, para definir o seu reinado sobre Israel, é um tempo de muita turbulência, porque o povo de Israel não via esse rei com bons olhos. O povo queria um novo governo. Já não eram a favor de Herodes o Grande, que era um rei não apenas injusto, como um rei extremamente cruel, danoso para a nação, e o filho seguiria a mesma linha, a mesma linhagem. Então o povo se volta contra esse Arquelau. E, segundo os historiadores, acontece então um desentendimento no templo de Jerusalém nessa época. E esse desentendimento contra o próprio futuro rei Arquelau. E o que acontece, quer dizer, que ele manda matar, houve ali uma chacina de 3.000 pessoas,
sendo decepadas pela ordem daquele que ainda nem era rei, mas ele tinha autoridade porque o pai já era, né, era um rei mesmo parecido, e ele nessa autoridade ele faz isso. E acontece que ele vai em Roma e ele consegue então homologar o seu reinado e o povo fica a ver navios, né? Enfim, mas tem que aceitar. Então, com base nisso, Jesus ele fala, vamos analisar esse rei com o propósito de Jesus e com o temor que nós devemos ter acerca da autoridade maior que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele fala o seguinte, que esse rei nobre, né, ele vai para um certo lugar tomar um reinado maior e assim que ele volta, ele vai querer que os seus administradores prestem contas do seu serviço. E nesse intervalo, o que ele faz? Ele tinha 10 minas. O que seria minas? Minas é um valor monetário de Israel. Seria a correspondência de 300 dracmas, que daria aí, para você entender de forma mais clara hoje no nosso Brasil, mais ou menos 3 meses de salário de um trabalhador, um operário, um trabalhador comum. Então não era assim uma quantia absurda, mas era uma quantia significativa, expressiva e que deveria ser valorizada para que, quando o rei voltasse, aquele dinheiro fosse bem administrado. É mais ou menos assim, olha, eu estou saindo, eu como rei, eu tenho aqui alguns cargos de confiança, eu tenho aqui uma fortuna, eu tenho uma herança, eu vou deixar isso aqui com vocês e eu quero que vocês administrem bem. Obviamente, como se administra bem o dinheiro, o patrimônio? Você colocando numa agência bancária. É a única forma de você ter juros daquilo que você, na verdade, está investindo. E, na verdade, queridos, essa parábola é interessante observarmos que tem uma muito próxima dela. Qual que é? A parábola dos talentos. Os irmãos lembram que nós estudamos a parábola dos talentos. Os talentos também foram divididos, né, conforme a capacidade dos servos. Um recebeu 5, outro 2, outro 1. Agora aqui nós temos 10 minas, cada um recebe uma mina apenas, né? Não há aqui uma diversificação vamos dizer, de capacidade de cada servo. Não, todos receberam a mesma quantia. Todos receberam uma mina. O que tem isso a ensinar para mim e para você? Que, na verdade, na parábola dos talentos, o Senhor ele quis dizer que, na verdade, a capacidade de cada servo que vai levá-lo a servir com excelência para a glória do Senhor, e ele não vai dar nenhum talento além da capacidade. A parábola dos talentos ensina isso. Agora aqui não. Aqui ensina o seguinte, todos nós temos condições de servir ao Senhor de uma forma que ele seja honrado. Aqui não está preocupando a parábola, a história, com a quantidade que nós estamos recebendo e a diferenciação do ministério de A para B. Não, todos estamos no mesmo barco e temos uma quantidade de dons e talentos, habilidades suficientes para a gente continuar seguindo ao nosso Senhor e servindo a Ele com integridade. Chega então o momento da prestação de contas, aí que vem a questão. Porque aí faz um paralelo também lá com a parábola dos talentos, né? Aquele que recebeu 5 talentos, ele pôs no banco, administrou, mais 5 talentos, ele deu então um lucro de 100% do seu senhor. Agora, aqui diz que teve um daqueles 10 que chegou para o seu senhor e falou o seguinte, olha, eu recebi uma mina, eu vou te dar mais 10. Teve um lucro aqui de 1000%. Olha a desproporção, né? Quer dizer, a gente vê aí como que Deus ele trabalha na obra dele através dos seus servos. Mas chega um também que fala, olha, eu recebi eu coloquei no banco e consegui render mais 5. Um lucro de 500%. Não foi uma boa aplicação, não foi muita sabedoria, mas teve lá um lucro, teve lá, né, vamos dizer, uma resposta positiva a dar para o seu senhor. Ok, bacana. Agora, teve um desses 10, só trata de 3. Agora, os outros 7, eu quero entender que eles administraram alguma coisa também. Mas desses 10, um deles chega para o seu senhor e fala o seguinte, olha, eu vendo que o senhor é severo, que o senhor
pega onde o Senhor não põe, onde o Senhor colhe, onde não planta. Sinceramente, eu fiquei muito temeroso com isso aqui, viu? Porque de repente não vai dar certo esse tipo de administração e tal, onde que eu vou colocar, qual que vai ser o banco, se vai ser no Santander, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, não sei onde é que eu vou colocar essa mina do Senhor aqui. Então, eu fiquei muito inseguro, sabe? Muito temeroso. Eu achei melhor guardar isso aqui no lenço, num guardanapo. E agora está aqui. Eu devolvo. Mas não teve sequer um centavo de ganho de juros para abençoar o seu Senhor. É importante, queridos, nós entendermos uma coisa aqui nessa parábola. Você observa que os três, inclusive o que não administrou bem, ele entrega o quê? A mina como sendo do Senhor. Não como sendo a minha administração. Eu entrego a mina e o resultado de tudo, a quantia, o montante, a renda, os juros, tanto a mina quanto os juros, quanto o resultado, tudo isso é para o Senhor. Então, eu vejo que aí que faz toda a diferença essa parábola no meio do seu coração, no quesito responsabilidade. Porque a responsabilidade que nós temos, querido, diante daquilo que o Senhor tem posto em nossas mãos, é muito grande por entendermos que aquilo é uma obra, vamos dizer, muito para lá de eficaz. Não há nada que se compare à obra de Deus realizada na cruz. Vamos pensar em Jesus. Nós temos a salvação, em Jesus nós temos a redenção. Nós recebemos da parte de Deus o amor sacrificial. Nós recebemos da parte de Deus um montante de virtudes, de dons e de bênçãos, que seria para nós um equívoco, uma ineficiência, uma impotencialidade nossa, como carnais, como seres humanos, não abraçarmos isso e fazermos o melhor para o Senhor. O que Jesus ele ensina com esta parábola é exatamente isso. O rei, que talvez para muitos ele não é bem quisto, porque se observa que 3 elementos nessa parábola. 3 pessoas, melhor dizendo. Primeiro, nós percebemos aqueles que estão avessos à ideia do rei. Inclusive os judeus eram os principais aqui, ouvintes dessa parábola, que eram aqueles que não estavam agradando nem de Herodes, nem de Arquelau, e muito menos agradariam de Jesus, né? Como rei dos reis, levariam os judeus para a cruz. Então, esses que não são dados a eles nenhuma mina, nada para ser administrado, é aqueles que estão completamente impotencializados. Quanto a esses, se não houver graça, nós já sabemos qual que é o final do ímpio. O pecado, ele gera morte. O pecado, o salário do pecado é a destruição, é o inferno. Então, Jesus estava falando para aqueles que já renunciariam o nome dele, e precisaria isso acontecer também. Precisaria ele entrar em Jerusalém de forma triunfante. Você vê aí, inclusive, a Sociedade do Brasil dá essa descrição. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E por que triunfal? Porque Jesus, naquele momento, observe comigo um detalhe, ele não faz como fez outrora, quando ele era curado e alguém falava assim, eu vou mostrar para todo mundo o seu poder e revelar a sua glória e testemunhar que o Senhor é Rei dos Reis. Não é chegada a minha hora, fique em silêncio, não é isso? Inclusive no primeiro milagre lá, inclusive, nós já até mencionamos recentemente aqui com os irmãos, num domingo, o milagre das bodas de Caná. Não era chegada a hora dele de se manifestar rei, por isso ele falou para a mãe dele, mulher, não é chegada a minha hora, porque precisaria desses 3 anos dele declarar o poder dele por meio dos milagres, já anunciando o reino de glória, mas aqui, queridos, quando ele entra em Jerusalém, ele fica quietinho. Ele entra no jumentinho de forma muito humilde, mas ele deixa o povo o aclamar como rei. Ele permite que o povo caminhe na ignorância, porque é ali que começaria, de fato, o triunfo do reinado de Cristo. Por quê? A partir dali, os ânimos se agitaram.
A partir dali, a indignação daquele povo se tornou tamanha a tal ponto de levá-lo para a cruz. Então, por isso é reconhecida essa passagem como entrada triunfal. Você não vai olhar aí para Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, como sendo uma adoração sincera de verdadeiros adoradores, não. Você vai perceber ali pessoas que estão equivocadas na adoração e que por razão desse estar equivocado, levaram Jesus para a cruz. Mas na cruz ele estaria esponjando o pecado daqueles súditos. Ele estaria levando sobre si a iniquidade, não só dos judeus, mas a iniquidade de nós todos, de todas as nações, em todas as eras, em todos os séculos, até o seu retorno. Então, queridos, quando Jesus ele fala acerca desse retorno dele, ele está tratando de alguém que vai levá-lo para a cruz. A primeira figura, as primeiras pessoas que estão aí imbuídas dentro dessa parábola, os súditos que estão negando o rei. Mas ele fala também de dois tipos de servos. O servo que vai frutificar e o servo que não vai frutificar. Então, três tipos de pessoas. Os ímpios, os que não reconhecem Jesus como Rei dos Reis. Os servos que frutificam, aquele que rendeu, vamos dizer, 1000%, aquele que rendeu 500%. E aquele que guardou simplesmente o talento, a mina, num lençol, num lenço, melhor dizendo, num guardanapo, e que não rendeu nada para o seu Senhor. Aí eu penso com você um detalhe importante. Não que eu estou querendo ensinar isso aqui para você, no sentido de você deixar de frutificar, não. Não é essa a minha intenção. Mesmo porque eu entendo que fruto também, para Deus, é resultado de graça. Ninguém frutifica nada para Deus por si. Eu já falei para os irmãos algumas vezes e volto a dizer. Deus ele permite até pessoas que não têm uma doutrina centrada, bíblica, para o louvor da sua glória. Ele usa isso, mas não vai ter resultado no final. Pessoas assim podem ter uma surpresa, falou de Jesus, falou que ele é Senhor, curou e manifestou milagres e tal, e tal, e tal. Nunca vos conheci. Eu estou falando de frutos verdadeiros, frutos que vêm da graça de Deus. Não simplesmente eu sair daqui e falar, agora eu tenho que dar fruto, embora eu tenha também que me responsabilizar. Mas eu tenho que dar fruto ministerialmente, eu tenho que fazer a obra de Deus, eu tenho que proclamar as boas novas do reino, mediante a um chamado espiritual que me leva e me impulsiona a fazer também. Então não é você fazer por si, você fazer dependendo da graça de Deus, dependendo do Senhor. Então nessa questão você vai lembrar o seguinte, a parábola do semeador. A semente boa, ela frutifica, não é? Mas toda semente boa frutifica 100%? Então, queridos, alguma coisa tem que frutificar. Por essa razão, então, quem recebeu aí, o camarada aqui, que rendeu 500% na mina, ele também foi abençoado. Porque você pode pensar, não, por que ele não foi 1000%? Não interessa. Não interessa o tanto de fruto que eu vou dar. O importante é eu dar fruto para a glória de Deus. Mas também não me entendam mal, por gentileza, por favor. Não é que você tem que dar pouco fruto não, tá, irmãos? Então se eu estou dando um pouquinho de fruto, tá bom, já sou salvo, já estou com Jesus. Não, não é isso que a parábola ensina. A parábola ensina o seguinte, que Deus ele vai tratar com cada um de nós de forma diferenciada. A gente tem que pensar, qual que é o fruto que eu tenho dado? Agora esse fruto, eu quero abrir também um parênteses para ele, é muita informação. Fica até assim, né? Muita coisa para falar. Aqui, veja bem, qual que é esse fruto? Quem é que sabe qual que é esse fruto? Com base nessa parábola aqui. Quem sabe me dizer qual que é esse fruto? Irmã Kátia. A irmã acertou na mosca. É o seu testemunho, porque você é sal e luz da terra. Não é fruto, queridos, de você fazer a obra de Deus, simplesmente eu fui visitar. Não, isso é importante também. Mas é o fruto de você declarar por meio da sua vida, das suas palavras, da sua índole, do seu caráter, que Jesus ele é Senhor. É por essa razão, como a irmã Carla falou do seu testemunho, que muitos fazem a obra, mas não testemunham o nome de Jesus. Sabia disso? Tem muitas pessoas que fazem a obra, que falam que é de Deus, mas não testemunham que é de Jesus. Por quê? Porque o seu caráter é corrompido.
A sua motivação é errada, né? E faz muitas das vezes para serviço pelos outros. Agora nós vamos lembrar da parábola. De quem que era a mina? O que o cara fala? O senhor me entregou uma mina. A mina não era minha, a mina era do Senhor. Eu estou entregando não só a sua mina, eu estou dando ela de volta, mas eu estou dando o lucro da mina para o Senhor também. Porque tudo é para a glória dele, não é para a minha glória. Eu não sirvo a mim mesmo, eu sirvo ao Senhor. Né? Então é nesse sentido que o fruto ele é eficaz. Agora, para quem é covarde também, como aquele que não deu nada, né, simplesmente guardou, dobrou lá o dinheirinho e tal no lenço, querido, isso aí é no mínimo covardia. Essa negligência é covardia e egoísmo também. Porque ele deixou de entender que a partir do momento que ele foi confiado como um servo de um senhor que era importante, um rei importante, e que era inclusive rígido, rigoroso, ele tinha que ter temido aquele senhor e falar, não, eu tenho que fazer o melhor, no mínimo 500%. No mínimo 500%. Mas se chegar a 300%, já é alguma coisa. Se chegar a 100%, 50%, mas não tinha nada. Né? Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Você chegar diante de Deus um dia de mãos vazias, isso é calamitoso. Isso é destrutivo para a minha vida, para a sua vida. Né? Onde que fica a recompensa? É troca, gente. Nós fazemos para Deus por troca. Mas por que nós fazemos? Primariamente porque é o nosso dever. Temos tratado disso em todas as parábolas. O que é um servo? Qual que é o termo servo, a descrição de servo no Novo Testamento? Qual que é a palavra certa, a descrição do doulos lá do grego? Escravo. Ele nos comprou por um alto preço, por amor, e nos fez propriedades exclusivas dele. Agora você vai pensar comigo o seguinte, mas que Deus é esse? Parece até que ele é um tanto assim, né? Na época lá da escravatura, o Senhor, né, como é que chamava o Senhor lá, gente? Dos de pele morena lá? Então, o cara tirano. Não, ele não é tirano. Pelo contrário, tudo que ele deseja que você faça, os mandamentos dele não são penosos, não. Não pense você que os mandamentos é para o seu mal, não é para o seu bem. Falamos disso aqui quarta-feira passada. Quando ele fala para você, não mate, ele está sendo bom ou ruim com você? Ele está sendo honesto, amoroso, ou ele está sendo tirano? Não. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, quando você está servindo a Deus, que servir a Deus é também obedecer os mandamentos. Nada mais, nada menos, você está fazendo tudo para o seu bem. Aquele que tem você como propriedade exclusiva, ele te tira do império das trevas e te dá uma lei perfeita para que você obedeça e viva bem. Foi um deleite para aquele que recebeu a mina. Gente, isso é para mim um privilégio. É um privilégio obedecer a Deus, é um privilégio testemunhar Jesus, é um privilégio falar que eu sou de Jesus. Então, se é para mim um privilégio, se é realmente um privilégio, se eu entendo como um privilégio, eu não vou ficar, querido, de braços cruzados. Por outro lado, a irmã Sara falou, se eu pensar que servir a Deus vai trazer para mim recompensa, se eu pensar que servir a Deus vai trazer para mim alguma glória, eu já não estou servindo a Deus, eu estou servindo a mim mesmo. Eu já disse isso aqui uma vez para os irmãos e volto a repetir. Irmãos, eu tenho uma dificuldade, assim, sempre tive, a gente sempre tem que analisar isso aqui, né? É claro que a obra de Deus, ela tem um preço, né, a ser pago. Inclusive, igrejas que não têm uma liderança, que não têm um pastor, além de ficar desfigurada, não tem quem responda pelas ovelhas, né? Então não é esse o ideal. Inclusive o apóstolo Paulo ele fala que aqueles que se esmeram na palavra, no ensino, aqueles que são pastores, homens de Deus, ministros de Deus, eles são merecedores de dobrados honorários. Mas não é fácil receber da igreja não, irmãos. Às vezes é até uma realidade humilhante. Não que haja orgulho no meu coração, porque realmente receber o salário da igreja é muito sério e muita responsabilidade também.
E não é que nós somos empregados da igreja, nós somos súditos do rei, né? Ele quem tem suprido a igreja dele. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que têm sido muito fiéis também nos dízimos e ofertas. Graças a Deus até que o Senhor tem nos abençoado. Mas isso não quer dizer que por eu receber da igreja, que eu devo trabalhar por causa disso. Não, também não. Entende? Eu vou trabalhar só porque eu recebo o salário da igreja? E às vezes as pessoas têm essa mentalidade errada, até pensar, não, já que o pastor é ele quem recebe, nós não precisamos fazer nada. Já que o pastor é ele que recebe, é ele que se encarrega de cumprir todas as obrigações, e na verdade isso é impossível. E na verdade isso que destrói a igreja local. Porque Deus ele quer usar o pastor como ministro do evangelho, que pode assistir às áreas da igreja, pode se responsabilizar, sim, mas ele vai, qual que é a função do pastor? Levar o rebanho a servir ao mestre. Qual que é a obrigação do pastor? Levar o rebanho a um estágio de purificação, de compreender o que é o reinado espiritual de Jesus, que é o que nós estamos falando aqui nesta manhã, que Jesus ele veio para libertar os cativos do pecado, ele liberta a mim e a você, ele nos entrega então um ministério, ele nos entrega dons, talentos, habilidades, para que todos nós juntos venhamos servir ao Senhor. E a grande questão é a seguinte, que se for pensar nessa questão de barganha, eu não vou nem dizer salário, eu vou dizer de título. As pessoas elas vão servir só se eu tiver um título. Eu só vou servir se eu for, por exemplo, presidente da SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja. Eu só vou servir se eu for líder do PH, que é a União Presbiteriana de Homens. Eu vou ser líder só se eu for um professor de escola dominical. Eu vou ser líder só se eu for um cantor ali na frente, ou ministrar o louvor. Está entendendo? E há aqueles entrelinhas aí de ministérios que a gente nem vê. Oração, visitação. Eu não sei se você tem visitado, não sei se você tem orado. Eu quero acreditar que você tem visitado e orado. Porque isso não é função só do pastor, é de toda a igreja. Mas se a gente fizer, não precisa nem também ficar tocando trombeta, não. Deixa Deus recompensar. Porque a gente não faz para ser visto pelos outros, a gente faz para ser visto pelo Senhor dos Senhores. É Ele quem, na verdade, recebe a honra, não é a gente. Agora, se eu fizer porque eu preciso fazer simplesmente, porque as pessoas estão me olhando, porque eu testemunho. Irmãos, isso é importante, mas mais que o testemunho, mais o que as pessoas vão ver e vão, na verdade, listar um comentário acerca de, você tem que fazer porque Deus ele te delegou para fazer. Não podemos ficar parados. Não podemos, irmãos, ficar como um sal que Jesus disse que se ele for insípido, ele não vai servir para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Nós não podemos, sabe? Eu pergunto para você, como que tem estado a sua caminhada de oração? Gente, se tem uma forma de servir a Deus, essa forma é muito eficaz, é a oração. Eu não vou dizer para você que você tem que orar para ter revelação de Deus, orar para ser que a pessoa, como alguém diz aí, de forma, dizer um tanto desfocada, sapatinho de fogo. Não estou falando disso. Eu estou falando para você orar porque você percebe as necessidades da sua igreja. Você percebe as necessidades do seu país, você percebe as necessidades da sua cidade, da sua casa, sabe? E você entende que você pode ser instrumento de Deus e Deus pode ser glorificado através também do seu clamor. Porque quanto mais você ora, mais você vai ser também usado por Deus. Sabe por quê? Porque quem ora tem intimidade. Quem ora a Deus de verdade pode falar de forma autoritativa em nome de Deus. É mais ou menos assim, isso é lógico, é óbvio, não é? Eu tenho procurado fazer isso com a minha esposa, vamos procurar orar. Não estou aqui tocando trombeta não, tá, irmãos? Eu estou falando algo óbvio. Se eu deixar de orar, minha esposa deixar de orar, nós deixarmos de orar como líderes, irmãos, Deus não flui nada. Sabe por quê? Porque está em desobediência. Sabe? Pode fluir muita coisa, mas não com a bênção de Deus. Ele está provando. Então, a gente precisa orar para saber, Deus, qual que é a direção do Senhor para a minha vida, para a vida da igreja. Às vezes a gente vê bancos vazios, a gente fica triste, né? Embora a gente saiba também que tudo é a obra de Deus, Ele que é o Senhor da igreja. Mas o que a gente está fazendo também, né? Para que a coisa ela seja transformada. O que você tem feito, irmã Kátia, para a obra de Deus ser transformada? O que você tem feito, seu José? O que a senhora tem feito, dona? O que nós estamos fazendo?
Joel, o que nós estamos como irmãos, igreja, fazendo para que isso seja transformado? E às vezes a gente pensa que está servindo a Deus. Está entendendo? Então, queridos, é muito importante essas coisas para a gente pensar. Porque naquele dia não vai ter mais jeito, não vai ter mais tempo. Não é? Como é bom você pensar o seguinte: hoje eu vim pela manhã na escola dominical, eu rompi os grilhões da carne, a vontade, eu não estava querendo vir não, mas Deus me trouxe. Olha que bênção, irmão. Mas tem pessoas que não vieram, nós vamos julgar? Não. O que a gente tem que fazer? Orar e clamar ao Senhor para que essa palavra que nós estamos pregando aqui nesta manhã possa fazer também sentido no coração deles, né? Porque nós nascemos, movemos, existimos para a glória de Deus, e muito mais agora que nós somos súditos do reino, o Rei dos Reis. Então não tem como a gente ficar negligente nesta obra. A palavra de Deus não nos permite agir desta forma. Então, eu quero já aqui concluir com os irmãos, analisando com os irmãos o seguinte: esse administrar tudo para a glória de Deus. Fala aí que ele terá autoridade sobre 10 cidades, não é isso? Aliás, ele foi, na verdade, isso mesmo, ele foi fiel a uma mina a tal ponto de multiplicá-la 1000%. Ele teria autoridade sobre mais 10 cidades. Aí eu quero pensar com você um detalhe. Ao passo que o outro, 500%, a mina rendeu 500%, ele teve autoridade sobre 5 cidades. Eu quero terminar pensando com você o seguinte aqui. Voltando lá na questão do galardão. Se a gente analisa essa parábola como o retorno de Jesus, que é o certo, quando ele vai voltar e vai recompensar e vai fazer justiça, o que está para acontecer, queridos, em termos de galardão lá no céu, eu quero entender que é um galardão para serviço. Não sei se você consegue entender isso. Não pense você que você vai chegar lá no céu, vamos dizer, novos céus e nova terra, esse lugar de deleite, esse lugar de suprimento, e lá é um lugar de apenas você receber a benevolência do Senhor, que tem preparado um lugar excelente para você. Não, é isso também. Não quer dizer que isso não seja. Mas, irmãos, nós temos que entender que nunca vamos deixar de ser servos. Lá no céu haverá um galardão de serviço. Que é isso, pastor? Galardão de serviço? Eu vou servir. Isso, é isso mesmo, exatamente isso. Lá no céu você vai ser recompensado em receber mais tarefa. É isso que a parábola nos ensina. Se você teve disposição de servir a Deus aqui bem, Ele vai te colocar muita coisa mais para fazer lá. Mas só que eu vou dizer para você, isso não é fardo. Isso é um deleite, é privilégio, como nós dissemos. Assim como é deleite multiplicar 1000% a obra de Deus através da minha vida, que Deus me dê graça para isso, lá também Ele vai me dar muito mais coisa para administrar, para que o nome dele seja mais ainda glorificado e mais exaltado. Então, gente, serviço é o que há, viu? Serviço a Deus é o que há. É o serviço a Deus, esse testemunho de proclamar as boas novas dele, renunciando à carne, o mundo, o diabo, é que vai provar o nosso amor para com ele. É quando eu sirvo com integridade de coração, que eu vou ser lá no dia do juízo, convidado: vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me vestisse, estive forasteiro e tal, hospitalizado, você foi me visitar. E por que você fez isso? Porque isso é muito amor no meu coração em fazer a obra de Deus. Por isso que também fazer a obra de Deus sem amor não vale nada, né, gente? O que marca aí a nossa vida no Senhor é o amor. Então, olha só, não pense você que lá no céu você vai ficar à toa, não. Alguns pensam, mas que monotonia, né? O que eu vou fazer lá no céu? O que os anjos fazem no céu, gente? Os anjos são vistos como mensageiros, como instrumentos.
como, na verdade, aqueles que fazem aquilo que é para ser feito na terra, nas regiões celestiais, né? Aquilo que Deus ele não pode vir aqui, né, no sentido de pessoa, mas Ele manda os seus anjos. Mas Ele está aqui no nosso meio, Ele governa sobre tudo, mas Ele não vai aparecer. Anjos até se tornam em formas humanas, né? Mas Deus não vai fazer isso, a não ser em Jesus como Salvador. Então nós vamos também servir. Quando você for para o céu, você vai servir a Deus constantemente, eternamente. Joel? É. Talvez seja aquele chamado abuso da graça, né? Deus é amor e tal, Deus é perdão, então eu posso ficar e está tudo bem, Ele vai me salvar. Opa, se não tiver fruto, não tem salvação, né? Tá. Então. Mas o que importa, irmãos, nem irmã Kátia, é a gente fazer a obra, né? O coração sincero, como a irmã quis fazer e tal. E às vezes tem isso mesmo, tem pessoas que são... Nós estamos vivendo um tempo, queridos, onde o amor tem se esfriado de tal forma que as pessoas elas estão tendo dificuldade de... Até mesmo com a palavra de Deus, elas não estão abertas a ouvir nem sequer, estão tão caídas, tão desesperançadas, tão abatidas, tão oprimidas, tão estressadas, que parece que nem a palavra de Deus é bem-vinda mais no coração. Mas Deus vê o coração, irmã Cátia, Ele sabe da sua disposição e Deus Ele recompensa. É. Exatamente, exatamente. E aí onde a gente tem que orar para Deus despertar o coração, né? Exatamente, tem disso. É. E ele fala também um detalhe importante. Ele fala que nós não devemos dar pérola aos porcos, né? Então é aquele detalhe, né? Mas a obra de Deus ela continua. Só para a gente concluir, volta lá então em Lucas 19, olha agora do versículo 24 até o 27. Esse detalhe aqui também é importante a gente falar. Versículos 24 a 27. Vamos ler esse texto aí e a gente vai concluir dentro desse final aí da parábola. E disse então esse Senhor aos que o assistiam, né? Aquele que não produziu nenhum lucro, né, para o seu Senhor, esse Senhor diz então na frente de todos: tirai-lhes a mina e dai-a ao que tem 10. Ele responderá no Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á. Mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Quem foi contra o reinado já está no inferno. Agora, na verdade, quem não produziu nenhum lucro,
até a mina, o talento que foi entregue será tirado e dado ao que tem mais. Aí essa pergunta das pessoas pode gerar também uma pergunta no meu e no seu coração idêntica. Que injustiça é essa? O que é uma mina para quem já tem 10? E esse que não tem nada ainda foi tirado? Será que Jesus está falando aqui em termos de dinheiro, valor financeiro, voltando isso para a realidade celestial e eterna? Não, de forma alguma. A grande questão, queridos, agora entra galardão no sentido de recompensa. Aqui sim entra. Quando se fala das cidades que foram dadas para administrar, é galardão de serviço. Agora aqui eu entendo de galardão de recompensa. Quanto mais a pessoa ela está com Deus, consagrada em Deus, vivendo para Deus, servindo a Deus, mais ela vai ter uma boa notícia quando ela chegar lá na eternidade. Não houve nenhuma injustiça da parte do Senhor, não. É algo justo, Ele fez por merecer. Então que agora tem uma porção que não é serviço, uma porção de regalia. Está entendendo? Essa mina que foi entregue para o que tem 10 é uma porção de regalia, de bênção, de fidelidade de Deus a um servo que fez o que era para ser feito. Pegando essa proporção, eu quero servir. Porque quanto mais eu servir aqui, mais eu vou receber lá. Deus me dê graça para ter um coração quebrantado. Como o irmão Saulo, que saiu de casa, deixou a esposa, veio aqui de manhã para servir o Senhor, como diácono. Galardão está lá guardado. Como o Joel, que é presbítero da igreja, no meio das lutas, dificuldades, está aqui servindo, faça chove, faça chuva, estamos aqui, pastor, estamos juntos. Porque ele não está servindo a mim, não a igreja, está servindo ao Senhor. E com certeza vai ser recompensado. Você que vê a escola dominical, poucas pessoas, mas eu vim, eu estou disposto a vir, estou disposto a obedecer, estou disposto a entender, estou disposto a servir com fidelidade. Deus está vendo tudo isso, irmão. E Deus vai recompensar, você pode ter certeza. Essa palavra está aqui para nos instigar a entender qual é o nosso papel e nos levar a cumpri-lo com a maior eficácia possível, com a graça de Deus também. Pedindo a Deus nos leve, nos impulsione, Senhor, nos perturbe, se preciso for, para que a gente possa fazer o melhor. Porque é muito inimigo, né, irmãos? É carne, é o diabo, é circunstância. É tanta coisa para tentar levar a gente a fugir do propósito de Deus. Meu Deus, eu preciso voltar para o Senhor. Eu preciso ouvir essa palavra, porque eu quero entender o que Deus tem para a minha vida. Então engana-se aquele que pensa assim, olha, isso aqui é importante, você sabe disso, mas é bom falar para você mais uma vez, para você lembrar. Engana-se aquele, meu querido, querida irmã, que pensa que vir para Jesus é apenas ter a vida abençoada neste mundo. É isso também. É lógico, é óbvio, Jesus é bom, Ele vai te abençoar como tem te abençoado, mas a sua vida não termina nas bênçãos terrenas, não termina com a paz que você tem de Deus que excede todo entendimento. A sua vida ela começa quando você nasce de novo, morre para as coisas do mundo, renasce para Deus e vive para a glória dele. Então que Deus te abençoe com essa palavra, né? Que o Senhor frutifique esta boa obra em seu coração. E que eu vejo que a palavra-chave aqui é temor, né? Nos dê esse temor para a gente fazer o que é preciso. Sabedoria de Deus, né? Para fazer o que é preciso ser feito.